Vamos nós para mais uma aula semanal, aula de número 14. Para vocês que estão participando comigo ao vivo, sejam muito bem-vindos, muito bem-vinda. Vamos falar de o calendário das promoções em 2026. Onde, né? Onde e quando as empresas vão liberar o famoso orçamento? A gente precisa saber disso. Então, eu estudei o calendário de 2026, compartilhei, conversei com outros colegas da mesma área, né? Inclusive ouvindo das próprias empresas como elas estão se programando para essa programação de orçamento, de contratação, de promoção, de avaliação de desempenho, né? A partir de qual mês? Por quê? Porque esse ano de 2026 vai ser um ano totalmente atípico para o mercado de trabalho, né? A gente vai ter inúmeros feriados e onde isso vai impactar, Adriano? Isso vai impactar diretamente nas contratações e, consequentemente, também nas demissões. Então, a gente tem três fatores que impactam diretamente os profissionais, né? E o tema da aula, ele é bem sugestivo, por quê? Porque calendário. Quando a gente fala calendário, nós temos uma noção de organização. Então, o meu objetivo aqui nessa aula é te dizer qual mês você precisa impulsionar mais esforço. Eu já te adianto, janeiro é um dos. Então, fica atento que eu vou falar sobre janeiro. É um mês mega estratégico que você estiver procurando recolocação, se você estiver procurando promoção dentro da empresa, essa aula vai servir para você. Então, quando as empresas vão liberar este famoso orçamento. E aí, para introduzir a nossa aula, eu queria contar uma história para vocês. Eu estudei 2 anos em Portugal e nessas idas e vindas, hoje eu moro aqui em Fortaleza e o nosso clima, ele é um clima tropical. Quando eu fui a primeira vez, eu peguei um inverno, temperaturas no norte do país que estavam ali entre 4, 5 graus. As roupas que eu tinha levado não eram frio. Então eu sofri horrores. Por quê? Porque eu não estava preparado. Não tinha me preparado para aquela estação do ano específica que eu tinha viajado. Então, o que que aconteceu? Sofri as consequências, né? Então, o que eu quero falar para você é que, da mesma forma, se você pedir um aumento no momento errado, você vai receber a negativa. Adriana, é porque eu sou ruim? Não. É porque eu tenho que fazer mais pós? Talvez não. É porque a empresa não valoriza o meu trabalho? Talvez também não seja isso, né? Porque a maioria das pessoas, elas se preparam o ano inteiro e deixam para pedir a promoção novembro e dezembro, na pior época do ano. E eu vou falar para vocês por quê. Novembro e dezembro é a pior época do ano. Você se prepara tanto para que fazer o que eu chamo de arremate. O arremate nada mais é do que você ter a conversa estratégica com o chefe e dizer assim: ei, vamos conversar sobre o meu salário? Vamos fazer aqui uma negociação? Então, eu quero que vocês entendam nesse primeiro momento, nessa primeira camada, que existem meses de 2026 que já são decretados meses mortos, meses improdutivos, meses que não vai ser estratégico para você, profissional, fazer nenhuma solicitação dentro da empresa, né? E quando eu falo solicitação dentro da empresa, um ano ele é composto por 12 meses. Dentro dos 12 meses, nós temos 4 estações. Cada estação, ela demora no mínimo 3 meses para você vivenciar aquele período, né? Então, falando de carreira, a gente tem a mesma leitura, né? Eu preciso que vocês analisem essa estação do mercado como estações do tempo, né? Por exemplo, nós não temos, aqui no Nordeste nem tanto, né? O pessoal do Sul e Sudeste tem essa adaptação de roupas para o período do ano. Então, o mercado ele tem ciclos que são previsíveis e outros imprevisíveis. Então, o que eu vou trazer para vocês aqui são as previsibilidades que já estão com data,
que já estão previstas a acontecerem, que vão impactar na sua carreira. E as empresas, elas se movimentam em função de um calendário financeiro. Então, entendendo a lógica financeira, a gente entende também quando vai ser o momento oportuno e o momento que não vai ser oportuno para você fazer essa sacada, esse arremate, né? Porque existe uma sazonalidade global. E essa sazonalidade global, ela vai influenciar, ela vai ditar os teus movimentos. E quem não entende disso, fica frustrado porque faz a tentativa na hora errada. E existem dois movimentos no mercado. Eu quero falar aqui para vocês, antes de entrar já nos meses do ano, né, quais são os 9 meses que serão meses mornos e quais serão os 3 meses estratégicos. Então, a primeira estação do mercado é a estação de expansão. Adriano, o que significa isso? É uma estação onde as movimentações acontecem, é onde a empresa respira financeiramente falando, é onde a empresa não vai ter custos adicionais com, por exemplo, folha de pagamento, com tributação, né, com impostos. Então, tudo isso você precisa saber fazer a leitura para entender quando vai acontecer as promoções e quando terá ali um movimento de contratação estratégica também. A segunda camada, a segunda estação do mercado de trabalho são as estações de estagnação. Por quê, Adriano? Porque nesse período de estagnação não existe promoção, existe congelamento. Existem cortes e existem redimensionamento. É esse o movimento que nós estamos passando hoje. Por quê? Porque novembro e dezembro só serão contratados pessoas cujo período seja estratégico. Por exemplo, lojas de shopping. Existe um pico de contratação. Fevereiro, um pico de demissão, porque existe a sazonalidade do mercado. Então, não é interessante que você que esteja me assistindo agora ao vivo, ou que você esteja me assistindo dentro da comunidade posteriormente, que faça solicitação nesse momento que não é oportuno. E quando eu falo sazonalidade no mercado corporativo, eu preciso que você entenda também que não é sobre merecimento. Eu não quero que você faça um arremate. O que é um arremate? É colocar a bola na cesta. Eu não quero que você faça essa tentativa, essa doação de energia, se você estiver fazendo isso fora do timing. Por quê? Porque você vai se frustrar. Você vai ter uma tendência a olhar para si e dizer assim: poxa, eu ainda não estou pronto para receber este salário. Eu ainda não estou pronto para ir para esta posição. E, na grande verdade, não é somente isto, né? E as áreas financeiras das empresas, elas travam ou liberam qualquer janela específica de movimentação de pessoal. Por exemplo, novembro, dia 30, as empresas tiveram um custo adicional sobre o 13º, sobre a primeira parcela do 13º. Então, não é um momento oportuno, por quê? Porque ela já tem, obviamente, ali um impacto negativo no caixa. Então, a promoção, ela segue uma lógica muito mais matemática do que uma lógica subjetiva apenas. E quando eu falo lógica matemática, eu falo lógica matemática mercadológica, lógica matemática de faturamento. Só para vocês entenderem, um aluno, quando está no programa, que hoje eu recebi uma pergunta que é assim: Adriano, aqui é oportuno eu fazer um pedido de aumento de salário agora em dezembro? Uma aluna minha me perguntou isso. Eu disse não imediatamente. Ela disse, mas o faturamento tá bom. A gente triplicou a meta de dezembro. Aí eu disse, agora a conversa é outra. Porque houve uma exceção à regra, então a gente vai fazer aqui uma preparação para o arremate, né? Então a promoção, ela segue essa lógica matemática, junto com, obviamente, o fluxo financeiro. E aí agora a gente entra junto com as duas últimas camadas que eu quero explorar com vocês. A primeira camada é os meses com baixa probabilidade de promoção. Eu vou até reproduzir aqui o mapa mental para vocês me acompanharem também em tela. E
nós termos o acompanhamento em comum. Vamos nós. Então, ó, meses com baixa probabilidade de promoção em 2026. Lembrando, isso não foi somente tirado da minha cabeça, foi com base em estudos, né, em leitura de cenário econômico, financeiro, entendimento de movimentação de mercado, para que eu pudesse elaborar esse material para vocês. Então, um mês com baixa probabilidade de promoção em 2026 vai ser o mês de fevereiro, e não é só em 2026. Por regra geral, por movimentação do mercado, o mês de fevereiro é o pior mês do ano para você fazer qualquer solicitação de promoção. Por quê? Em primeiro ponto, nós temos aqui o carnaval. Então, o carnaval por si só, fevereiro já é o mês mais curto do ano. Então, quando a gente tem o carnaval, né, e aí algumas empresas ainda faz ali na quarta-feira, né, que é um ponto facultativo, ainda estica, né? Então, algumas pessoas tiram férias propositalmente nesse período. Então, você tem um custo adicional com férias dentro da empresa, né? A produtividade, em regra matemática, ela é reduzida nesse período, né? Empresas, elas evitam qualquer movimentação interna nesse período. E eu falo com propriedade porque era o que eu escutava no RH, né? Como gerente de RH, eu sempre guardava as movimentações comigo para que eu pudesse pedir em outro momento junto à diretoria, porque aquele período eu entendia, por participar de reuniões estratégicas, reuniões de comitê, de diretoria, que era um mês onde nós não podemos ter custo adicional, porque isso vai impactar dentro do orçamento. Então, se você já pensou que fevereiro seria um mês ótimo, excelente para pedir aumento, não é. Fevereiro vai ser um mês para você juntar com suas férias. A férias, sim, ok, você tira férias, junta com o carnaval, mas promoção, não. É veementemente proibido, porque não vai ser estratégico, você vai queimar cartucho à toa. Outro mês que vai ser um mês não estratégico é o mês de abril. E eu explico para você por que o mês de abril não vai ser um mês estratégico. Porque é o mês onde nós vamos ter um feriado católico, e esse feriado católico ele vai trazer ali pelo menos 6 dias não úteis. Nós vamos ter em abril 2 feriados, um deles é o feriado católico, e vai juntar cerca de 6 dias não úteis para a empresa. Pela mesma razão de que fevereiro não é um mês estratégico, né? Abril também não vai ser um mês estratégico. Adriano, eu estou ficando preocupado. Fique, mas eu vou já já entrar aqui nos meses que serão estratégicos, né? Então, a soma dos feriados prolongados vai impactar também no momento ideal de você fazer a solicitação de aumento salarial. Adriano, mas eu estou no meu momento de recolocação. Isso se aplica para mim? Claro que se aplica também, né? As contratações, elas podem ser postergadas considerando esses feriados prolongados, né? As contratações de abril, geralmente, elas são postergadas para maio. E aí, existe um fluxo de trabalho que é interrompido, né, por conta desses feriados, e aí, consequentemente, a performance ela vai reduzindo. A performance aqui não é a sua, não é profissional, é a performance da empresa. E quando eu falo performance da empresa, eu estou falando de vendas, eu estou falando de faturamento, independentemente do segmento. Um outro mês, outro não, né? Outros 2 meses que são meses não estratégicos para a solicitação de promoção salarial serão os meses de junho, que é meu aniversário, e julho também. Alguém chuta por quê? Eu explico. Porque vai ser o mês de realização da Copa do Mundo de 2026. Então, a gente sabe que, por essência, nós somos o país do futebol, né? Então,
independentemente se vai para a reta final ou não, existe uma temperatura elevada, né, nesses 2 meses do ano que não vai ser estratégico para as empresas também fazerem nenhuma movimentação fora do normal. E eu explico por quê. Nos outros meses vocês vão entender o porquê que isso por que que junho e julho também já é um mês que os empresários, né, eu ouvi da boca de empresários essa semana, né, o Iago até colocou aqui nos comentários, eu vou ler para você que está me ouvindo, porque os comentários não vão aparecer depois. Galera, não fecho mais nenhum contrato e nem movimento time esse ano, e nós estamos especificamente agora dia 3 de dezembro de 2025. Então, só validou o que eu estou falando para vocês, porque tudo isso que eu trouxe foi em virtude de também estudar e ouvir dos próprios empresários, né? Então, existe uma distração, porque junho e julho é um dos picos de férias coletivas, férias escolares, existe uma queda no corporativo, né? Tanto é que nesse período o turismo ele aumenta na nossa região aqui do Brasil, porque é um período estratégico já por natureza. Imagina com Copa do Mundo. Então, isso já vai mexer com as estruturas das empresas. Então, não faça pedido de aumento no mês de junho e julho de 2026. E as decisões estratégicas, elas são postergadas. Ou seja, decisões importantes, elas ficam ali na gaveta e elas não são tomadas de imediato, porque existe, né, o brasileiro ele já tem esse perfil de postergar as decisões importantes. Então, quando ele está num movimento de distração coletiva por um movimento externo mundial que é a Copa, ele vai postergar, né, ele vai justificar a não aprovação do seu aumento em virtude desse movimento externo. E, Adriano, qual seria os penúltimos meses, ou o penúltimo mês do ano, que não é um mês oportuno para fazer esse pedido de aumento? Eu vou falar outubro. Outubro, porque cada 4 anos nós temos eleições. Então, nós vamos ter eleições a título de senador, presidente. Então, vai ser um movimento muito aflorado a título nacional. E aí, esse clima de instabilidade de política e econômica vai impactar as empresas. Na verdade, já está impactando há muito tempo, né? Então, os estudiosos das áreas de finanças, economia, já prevê uma maior instabilidade econômica em 2026 em virtude do cenário político. Então, as empresas elas vão tentar congelar esse crescimento. Adriano, eu estou ficando preocupado. Não, acalme seu coração. Eu estou te trazendo clareza do que está para acontecer, com base em evidência, com base em perspectivas que já estão programadas, pré-programadas para acontecer. Eu não estou trazendo aqui nenhum evento que seja subjetivo, que seja de uma interpretação unicamente minha, mas sim de um movimento externo, para te dizer que outubro também não é um mês estratégico para você fazer nenhuma solicitação de upgrade salarial. E, Adriano, os últimos meses? O BEOBRO, né? Outubro, novembro, dezembro. Então, novembro e dezembro, como eu já tinha antecipado para vocês, é um período de maior custo operacional para a empresa, né? Então, é o 13º salário, algumas empresas também pagam PLR no final do ano, que é a participação nos lucros e resultados, pagam um 14º salário, existe também um custo coletivo, né, como as férias e os ajustes orçamentários. Então, novembro e dezembro é quando o empresário ele está fazendo contas, calculando qual foi o fechamento daquele ano para reajustar a rota, para saber
Kit natalino, confraternização, com certeza, viu, Lari? Entra também. Então, tudo isso impacta no orçamento e ele pode dizer assim, ó, fulano, eu não consigo te dar o teu aumento agora porque nós estamos aqui no momento crítico, estou com um custo de folha, todos eles vão falar a mesma coisa. E existe, sim, meses oportunos onde você vai encontrar oportunidades, apenas 3 meses oportunos. Eu vou entrar neles agora, daqui a pouco. Então, as áreas, elas entram em modo de fechamento de ano. É natural que você escute, assim, dentro da empresa. Não, isso aqui, ano que vem eu resolvo. Não, isso aqui deixa para próximo ano. Não, ano que vem a gente conversa sobre isso aqui. Né? Então, esse movimento de vou deixar para o ano que vem já começa em outubro. Né? Então, é natural que esse modo de fechamento, ele seja dado como uma justificativa. E, claro, também são meses de corte de pessoal, corte de pessoal, reajustes de promoção, né, não congelamento de promoção, melhor dizendo, né, e redimensionamento de pessoal para o ano de 2026. Por muitos anos eu tinha que como RH, na condição de RH, fazer uma reestruturação e apresentar para a minha diretoria o valor atual da minha folha de pagamento e fazer um redimensionamento do que possivelmente estava sobrando, né? Os cortes necessários para uma economia para a empresa. Então, esse redimensionamento ele é necessário. Então, não faz um pingo de sentido nós pedirmos promoção neste período. Então, olha só, fevereiro não, abril não, junho e julho piorou, né? Vai ter ali Copa do Mundo, outubro eleição, também não, novembro e dezembro congelamento de orçamento de custos, né? Tanto é que os processos seletivos que acontecem em novembro e dezembro, a grande maioria das vezes essas pessoas só são chamadas em janeiro. Por quê? Porque eu mesmo já passei por isso, né? Eu já, quando estava no corporativo, eu tinha feito seleção em novembro e eu só fui chamado para vaga em janeiro. E quando eu cheguei na empresa, eu perguntei o porquê. E eles disseram, não, nós estávamos num período de congelamento de contratação para uma reestruturação do ano que vem, do ano seguinte, né? Então foi assim que aconteceu comigo. E quais são os meses do ano mais estratégicos para solicitar promoção em 2026? Vamos lá. Então, já dei aqui uma prévia, né? Mas vamos abrindo aqui um por um. Já antecipei que vai ser janeiro, porque em janeiro, com ressalva, eu falo janeiro com uma ressalva bem grande, né? Porque se você está na empresa há mais de um ano, se você desenvolveu há mais de um ano, ou no mínimo 6 meses, e você desenvolveu um bom trabalho de julho a dezembro, porque esses são meses de entrega. Aquele período onde você não pode fazer solicitação são os meses onde você vai realizar entregas para a sua diretoria, para a sua gerência, para a sua coordenação, porque essa entrega ela é a base da solicitação de qualquer upgrade salarial. Então, aqui em janeiro, os líderes, né, a alta liderança, melhor dizendo, os diretores, eles vão avaliar quem fechou um ano com impacto real, quem de fato precisa continuar na empresa e quem de fato a gente vai precisar trocar, né? Então, quem continua na empresa é quase que um Big Brother. Você vai ser avaliado por aquilo que você foi capaz de entregar no ano anterior. Então, aquele período onde nós vimos que não é necessário, não é estratégico, perdão, você solicitar upgrade salarial, você precisa realizar um trabalho refinado, estratégico de entrega. E quem não assistiu essa aula ainda de entrega, eu não me recordo se é a aula 4 ou 5, nós estamos na aula de número 14, e eu falo só sobre entrega, né? É uma aula exclusiva de entrega. Se você quiser, depois pode chamar aqui a equipe de suporte no grupo e você pode assistir essa aula, a gente libera para você, porque nem todas as aulas elas ficam disponíveis
no YouTube. Então, a gente libera, às vezes retira o acesso, porque são conteúdos densos e estratégicos que a gente não deixa liberado 100%. Então, as empresas aqui em janeiro, elas iniciam um movimento de zero, do zero para aquele ano, ou seja, elas têm um budget, elas têm um orçamento para a empresa como um todo, para as áreas, né? Geralmente empresas organizadas, até mesmo as desorganizadas, pode ser que alguém que esteja me assistindo posteriormente, esteja dizendo assim, Adriana, mas a minha empresa é toda desorganizada. Mesmo aquelas piores, né, nesse sentido de organização, elas ainda assim terão orçamento fresco, porque toda virada de ano ela vai trazer ali novas oportunidades de investimento, né? Então, quando a gente olha a promoção, você precisa fazer a leitura que é um investimento para a empresa, é um investimento no seu profissional, é um investimento imaterial, que ele espera colher frutos daquilo. Então, janeiro é um mês mega estratégico. Adriano, de julho a dezembro foi ruim. Eu não causei um bom impacto para minha alta liderança, eu não fiz boas entregas, então não faça pedido de aumento em janeiro. Senão você vai queimar cartucho à toa. Adriano, aqui estou terminando dezembro com vontade de sair. Então, em janeiro, você não pode chegar e pedir um reajuste, um aumento de 30%, 40%. Não, porque senão vai olhar para você e vai dizer assim, não, assine aqui sua demissão. Né? Então, precisa usar o bom senso e saber. Adriano, não tá bom, eu quero tentar. O que que você sugere? Que você pegue os meses de janeiro a junho, pelo menos 6 meses, e faça uma boa entrega. Para quê? Para que depois, no segundo semestre, você faça a solicitação que você deseja. Primeiro mês foi o janeiro, segundo mês, março. Então, março vai ser um mês muito bom. Março tem pouquíssimos feriados, né? Se eu não me engano, não tem nenhum feriado nacional, né? Então, é um mês cheio, é um mês longo. Então, o orçamento ele já está definido, ele já foi aprovado, né? A empresa já saiu do carnaval, já passamos pelo período caótico do carnaval, rompendo aquele paradigma de que o mercado só funciona depois do carnaval. Pode ser que não, tá? Mas inconscientemente, as decisões mais estratégicas, elas são tomadas no mês de março, né? Então, a direção, ela tem mais clareza das prioridades, as novas contratações, elas começam a irem surgindo, perdão, né, as contratações, por exemplo, treinamentos, investimento em educação corporativa, tudo isso aqui é oportuno em março, né? Em março também começam as avaliações de desempenho, as avaliações de performance para as empresas que aplicam, né? Em março eles vão começar a coletar as informações referente ao ano anterior, para que até junho já tenham ali os parâmetros, os indicadores, para tomarem as decisões dos inputs salariais para o segundo semestre de 2026. Segundo semestre vai ser o segundo semestre mais difícil dos últimos 4 anos. Anote isso. Por quê? Porque no primeiro semestre nós temos até agora 2 meses oportunos. E daqui a pouco nós vamos ver qual vai ser o único mês do segundo semestre que é oportuno fazer solicitação para a diretoria, para a alta direção. É uma janela excelente para negociação. Inclusive, negociação salarial, se você não sabe fazer, ou se você ainda tem dúvida, foi uma das aulas mais participativas que até agora eu já tive, foi a de negociação salarial. Eu te ensino fórmulas justamente para você aplicar sobre negociação salarial. Como você faz esse cálculo matemático para fazer uma solicitação inteligente, né? Para você não fazer aquela solicitação de dizer assim, só aumentou R$500 o meu salário. R$500 e o leão, imposto de renda, levou ali boa parte disso. Então, eu ensino
aula de negociação salarial, dá uma olhadinha no meu canal do YouTube para saber se essa aula está disponível ou não. Se não tiver, você pode me solicitar via direct, no Instagram, ou até mesmo no grupo das aulas, que eu vou liberar ela para você, tá? E no segundo semestre de 2026, o único mês que eu recomendo é agosto. Porque agosto é o segundo mês do segundo semestre. Então, metas do primeiro semestre já foram consolidadas, o ano já encerrou, o primeiro semestre do ano de 2026 já vai ter encerrado em junho. Julho é o período, que eu já falei, junho e julho é o período de férias e Copa. Aqui em agosto, a Copa já tem passado, a poeira já tem, né, amenizado, a estabilidade no ritmo de produção no corporativo já tem voltado ao ritmo natural. Então, aqui a gente tem uma janela forte no período também de contratação, não só de promoção, mas também de novas contratações. Adriano, eu estou pensando em trocar de empresa. Quais são os meses estratégicos? Janeiro, março e agosto. Você precisa trabalhar, obviamente, se você estiver open to work, você vai trabalhar o ano inteiro, sabendo que janeiro, março e agosto são os meses mais estratégicos, né? Então, feito isto, feito e falado os 3 meses mais estratégicos, eu quero também te dizer que reforçar, na verdade, que se você pedir fora dessas janelas, fora desse período, vai aumentar drasticamente as chances de você não ser promovido, não receber a sua promoção salarial por motivos que não tem nada a ver com a sua capacidade, não tem nada a ver com a tua competência, não tem nada a ver com a tua com o teu relacionamento dentro da empresa. Tem mais a ver com a temperatura, com a estação que vai estar fora do período para você solicitar. E também, e para finalizar esta nossa aula, eu quero te dizer também que apenas 3 meses. Foque aqui, ó, 3 meses. Adriana, eu quero ousar, né? Tem aluno que diz assim, mas eu quero arriscar. Aí você vai estar assumindo um risco de queimar cartucho à toa. 3 meses estratégicos, recapitulando, 3 meses que são oportunos e 9 meses que não são oportunos. Não são oportunos por tentativas. Quando eu falo que não são oportunos, são os meses onde as pessoas já tentaram e foram reprovadas, onde os meses que eu escutava de donos de empresa que eu não vou dar agora, eu não vou ceder agora, eu não posso ceder agora, né? A gente sabe, nós, né, pessoa física, CPF, a gente sabe que em janeiro é um período onde nós temos maiores gastos, onde nós temos, por exemplo, gastos com material escolar, quem tem filhos, onde nós temos gastos com IPTU, IPVA e a família de impostos, de encargos, enfim. Então, vocês sabem que janeiro, para nós, o orçamento ele fica mais pesado. E essa mesma lógica, ela se aplica para as empresas. Então, dito isto, consolidado esta consciência, eu quero agora que você se permita assistir a aula de negociação salarial, se você ainda não assistiu, e a aula de entrega. O que não vale é ficar parado nos períodos mornos do ano. Então, no período morno, o que você vai estar fazendo é preparar a massa para colocar no forno, para que essa sua grande sacada, essa sua grande conquista financeira, né, ela aconteça.